perguntaram-me sobre a hipnose, o uso da hipnose no processo clínico. A análise ainda usa e ensina a hipnose ao longo da sua formação? Esse é um tema muito delicado. Eu vou tentar abordá-lo da forma mais elegante possível, porque tem grupos por aí que dão formações onde a hipnose é ensinada, ou técnicas de hipnose. E eu, sinceramente, eu sou um libertário, né? Eu penso que a hipnose nada tem a ver com análise. Eu não estou dizendo que a hipnose seja ruim, não seja boa, ou que não haja a aplicação terapêutica dela. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que são campos distintos. Eles não conversam entre si. Mas, né, esse é meu pensamento. Eu acho que outras pessoas podem ter um pensamento diferente. Numa boa. A pessoa pode formular, né, uma ideia diferente. Só que às vezes eu fico em dúvida sobre, né, por que esses grupos eles puseram a hipnose ali. É uma ideia de fato ou é um desconhecimento completo? Foi aleatório? Às vezes me parece. Tem grupos que são muito perseguidos, né? Então, tem grupos que não são reconhecidos como sendo legitimamente um grupo de análise. E aí, numa tentativa de se legitimar, é como se eles dissessem, quer ver, minha formação é rica, tem isso, tem mais aquilo, tem hipnose, tem programação neurolinguística, tem constelações familiares, tem tudo. Então, eles fazem um cabedal de coisas, na minha opinião, numa tentativa de se defender, de se respaldar, de mostrar que a formação é muito ampla, é muito abrangente. Só que o problema, também na minha opinião, é que são coisas que não se conectam entre si, que não estão na mesma linha teórica. Mas alguém pode argumentar o seguinte, sim, mas a hipnose não esteve de fato na história da psicanálise. Freud, por exemplo, o fundador, o pai da psicanálise, ele não utilizou a hipnose. A resposta é sim, mas ele abandonou logo no início. Estava tudo muito registrado, está tudo muito bem registrado em seus textos. Assim, depois do início, todo o texto sobre a técnica, sobre a teoria psicanalítica, absolutamente nada inclui a hipnose. E a hipnose, quando é mencionada, é sempre mencionada como um problema, como um empecilho à análise, não como um contribuinte. Como é que entrou a hipnose aí? Entra, na verdade, ela é introduzida por Breuer, Joseph Breuer. Freud o conheceu logo no início da sua carreira em Viena, e Breuer sabia que Freud era um admirador de Charcot. Quem era Charcot? Então, um pouquinho antes desse tempo, Freud foi para Salpêtrière para se especializar em neurologia. Charcot era um dos professores. E ele alegava ter descoberto o circuito histérico, né? A origem do circuito histérico. Ele fazia demonstrações em suas aulas. Ele submetia pacientes histéricos a um transe hipnótico e ele conseguia curar a histeria durante o transe hipnótico. Ele também conseguia o contrário, assim, que era produzir sintomas histéricos em pacientes que não tinham a histeria. Mas tudo isso só durava durante o transe hipnótico. Assim que cessava o transe, em outras palavras, assim que cessava a demonstração, o paciente histérico voltava a ser histérico e o paciente não histérico, né, voltava a ser não histérico. Então, pela hipnose, ele conseguia demonstrar e ele tinha uma teoria descritiva do circuito que levava de uma coisa até a manifestação do sintoma histérico. Esse foi Charcot. Aí Freud volta para Viena, completamente impressionado por Charcot, começa a trabalhar com Breuer, e Breuer diz a Freud que descobriu supostamente a cura para a histeria de maneira acidental. E esta cura, para Breuer, envolvia a hipnose. E como foi isto, né? Ele, Breuer, atendendo as suas pacientes, começou a usar a hipnose para que elas relaxassem, para que elas tranquilizassem, para que elas pudessem, né, dormir, para evitar qualquer outra coisa. Tá? Os medicamentos não eram muito sofisticados naquela época, então a hipnose era a técnica menos invasiva, mais interessante que
havia. Então, pela hipnose, ele conseguia fazer com que aquela paciente que estava muito agitada conseguisse dormir. E aí, enquanto elas estavam, relaxando, dormindo, ele conversava com elas e ele percebeu que elas tinham lembranças. Ele começava a fazer perguntas e elas, naquele estado de relaxamento, elas tinham memórias muito mais aguçadas. E aí elas supostamente conseguiam recordar da origem do seu sintoma histérico, do seu sintoma histérico, daquele momento, que acarretou algum trauma, assim, uma experiência afetiva muito intensa, muito poderosa. E aí, posteriormente, depois que elas despertavam, elas já não tinham mais aquele sintoma. Por exemplo, se não conseguiam beber água, aí já despertavam com sede, tinha alguma paralisia na mão, nos pés, em qualquer parte do corpo, aí aquilo se desfazia após despertar. Então Freud entendeu que era uma cura, porque com Charcot era diferente. Charcot induzia o transe hipnótico, ele curava durante o transe hipnótico e quando o paciente saía do transe hipnótico voltava ao que era antes. Aqui com Freud não, com Breuer, aliás. Com Breuer não, Breuer ele apenas descobria o que tinha que ser descoberto ao longo do transe hipnótico e quando o paciente saía, ele já saía curado daquele sintoma. Então a ideia seria submeter o paciente ao transe hipnótico para que de sintoma em sintoma ele chegasse a uma cura completa. Já tinha ido um pouquinho avante, porque antes dele não se conseguia absolutamente nada. Agora, o que Freud notou? Ele começou a aplicar a hipnose e ele percebeu duas coisas importantíssimas. A primeira é que nem todo paciente podia ser hipnotizado. E a segunda é que o paciente também inventava coisas ao longo do processo hipnótico. Quando estava hipnotizado, ele tinha não memórias, mas fantasias em estado de hipnose. E que aquela cura, aquela suposta cura que existia, representava um desejo transferencial, uma vontade de agradar. E aí o paciente tinha uma fantasia, criava uma história, aquela história era totalmente falsa, mas gerava uma cura, contudo aquela cura também era provisória. Então, depois de algum tempo, ou o mesmo sintoma retornava, ou outro sintoma despertava. Então não havia uma cura de fato. Também por acidente, Freud descobriu outro método que desagou na psicanálise. E que método foi esse? Ele sempre foi interessado por muitas coisas, por arte, por tudo que se possa imaginar. Então ele tinha uma capacidade muito grande de fazer concatenações. Então Freud, quando ouvia o relato das pacientes, ele fazia concatenações. Então ele percebeu que era possível de se interpretar, de se descobrir sentidos ocultos, que aquele sintoma era também um símbolo, e um símbolo que apontava para outra coisa lá no passado. Então isto é chamado de regressão. Uma coisa aponta para outra, que vem antes, que vem antes, que vem antes. Só que esta regressão ela não é hipnótica, ela é uma regressão interpretativa. Então ele descobriu que por trás disso tudo havia uma cadeia associativa. E ele começou então a fazer perguntas, para que as pacientes respondessem. E uma delas disse: se cale, por favor, não consigo falar. Com as suas perguntas, o senhor me atrapalha. Deixe-me falar. Então o que ele percebeu? Também por acidente, por conta desta paciente, que de alguma maneira o ajudou a fundar a psicanálise, que se ele simplesmente ouvisse e permitisse que a paciente no caso, falasse, sem induzi-la de nenhuma forma, nem por hipnose, nem por mão na testa, nem por qualquer outra coisa que ele fazia antes. Isto é chamado de uma fala por associação livre. A pessoa fala o que quiser
e no final das contas fala muito mais do que quer. E se ele simplesmente se mantivesse ali, distante dela, de preferência até sai do campo de visão, a pessoa fica deitada ali no divã, olhando para outro lugar, o analista fica atrás, enfim. Se ele se mantivesse distante e com um estado de atenção flutuante, o que é uma atenção flutuante? É a contrapartida da associação livre. Na associação livre, a pessoa fala o que quer. E na atenção flutuante, o analista não dirige a atenção para nada em específico. Ele está livre, ele não se dá o dever de buscar absolutamente nada. Ele não toma nada, né, preambularmente como sendo importante. Então, se ficasse desta maneira, os obstáculos inconscientes à análise seriam removidos. Seria possível que houvesse a interpretação analítica e a descoberta muito mais legítima daquilo que se encontrava por trás das questões e dos sintomas do paciente. Então, vê bem, isso já saiu desde cedo, desde muito cedo, a psicanálise. A hipnose saiu da psicanálise e durante todo o período de Freud não entrou mais, e nem nos outros que eram considerados, né, da escola legítima da psicanálise, daquilo que ficou sempre conhecido como psicanálise. É claro que tem depois alguns autores assim respeitáveis, né, homens que de fato formularam ideias e que introduziram a psicanálise, sempre digo a psicanálise, a hipnose na psicanálise, mas isso sempre foi um movimento minoritário, nunca foi majoritário. Eram pessoas reconhecidas, sérias, com capacidade para articular, mas eles não formavam outras escolas de psicanálise, exatamente não. Eles formavam, a partir da psicanálise, outros movimentos, outra coisa que não a psicanálise. Aquilo que ficou sempre conhecido como psicanálise, de maneira geral, não se meteu com a hipnose, a não ser, né, de 2000 para cá, quando, por uma questão até do surgimento da internet, também contribuiu bastante, enfim. Grupos começaram a se montar e esses grupos começaram a utilizar bastante a técnica hipnótica no meio, né, de outra coisa, outra técnica que eles também chamavam de psicanálise. Mas esse é um fenômeno muito, mas muito recente e eu, sinceramente, nunca entendi o fundamento desta fusão, não.